obrigado, Leia, com a sua eloquência de sempre, e já nos adiantou um pouco sobre o seu trabalho, né, sobre o livro de enfoque. E eu gostaria de fazer um registro que já estamos no Facebook, e os amigos que nos acompanham pela internet, já estamos no Facebook da Nobel Salgado Filho, e os internautas já podem postar algum comentário ou alguma pergunta que o nosso editor Cleodivan estará encarregado aqui de me repassar aqui essas perguntas. Então, eu gostaria agora de passar para a sua apresentação. Rafael Marques é um jovem escritor e que está participando pela primeira vez, Rafael, dos nossos cafés, mas também participou dos eventos, do evento aqui da Festival Literário de Natal, né? Ana Ribeira, né? E algumas programações com a editora CJA. Então, eu gostaria de passar para o Rafael para que ele se apresentasse, né? Alguns talvez até nem conheçam o trabalho dele, um trabalho interessante. Eu posso falar até como livreiro, um nível de atratividade que essa temática exerce, principalmente no jovem, né? No jovem leitor. Então, Rafael, desejo seu boa noite para todos que estão conosco e para os que nos acompanham pela web. Boa noite aos presentes e aos internautas. Antes de ser escritor, eu fui moldado de várias formas. Entre outras coisas, eu pensava em ser paleontólogo, pensava em ser cineasta, pensava em ser biólogo, psicólogo. O interessante de quando eu quis ser psicólogo é que eu tive uma doença psicológica. E foi daí, as ironias da vida, né? Foi daí que digamos que a literatura me resgatou. Eu tive depressão há alguns anos. Aí as pessoas chegam para mim perguntar por que eu escrevo terror. Aí eu respondo porque eu conheci o lado obscuro da mente quando eu fui acometido por essa doença. Que a depressão não é só uma tristeza, né? Você não acorda, estou triste, estou com depressão, não. Eu me lembro como se fosse ontem, foi na segunda-feira que eu acordei meio assim, cabisbaixo, ia trabalhar, estava sentindo uma coisa estranha, eu não sabia o que era, não sabia como explicar. Aí eu também deixei para lá, trabalhei normalmente, aí na terça-feira a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa, e foi aí que eu percebi que tinha algo estranho. Eu estava começando a perder o gosto que eu tinha por cinéfilo, eu sou cinéfilo, até hoje eu gosto de filmes de terror. Eu gosto de outros gêneros, né, mas o terror é o que mais me cativa. Aí o que aconteceu? Eu perdi o gosto de sair de casa, e quando passou, acho que nem um mês, eu já estava entregue à doença. Me isolei de todo mundo, eu não conseguia mais trabalhar, tive que ser afastado. Eu tomei tanto remédio controlado que parece uma farmácia o meu corpo naquela época, parecia uma farmácia. Era remédio para ansiedade, era remédio para dormir, até o ponto que eu fiquei viciado também em Rivotril, vou dizer o nome dele, Rivotril. Eu tomava demais, sabe? Então acontecia um processo reverso. Aí o que acontece? Depois disso tudo, teve um dia que eu percebi que aquilo estava me destruindo. E eu pensei que não, eu acho que eu não nasci para ter uma overdose não, como eu ia ter. Então eu procurei mudar. Eu disse a mim mesmo que eu ia começar o quê? Não tomando mais um remédio. Eu não vou dizer que foi fácil, não foi fácil não, viu? Porque a abstinência é triste. Fiquei quase 2 semanas, era dor de cabeça, era tonto e sem conseguir dormir. Aí o que acontece? Comecei a ler bastante. Contos de terror, Stephen King. E o meu psicoterapeuta, ele me recomendou, que até eu procurei hoje, o livro Cemitério dele, né? Que ele disse que é um ótimo suspense, bastante envolvente, que iria me ajudar nesse processo. Aí,
A minha primeira história que eu escrevi foi na época da escola, que eu devo estar cansado de ouvir isso, eu sempre digo isso, eu sofri bullying naquela época, né? E hoje ele tem essa nomenclatura, bullying. Então, quando eu sofri minhas perseguições, eu tinha uma maneira só minha de desabafar, e era escrevendo. E o que é que eu escrevia? Assassinatos. Então, o nome é até Pânico entre Amigos, que eu tenho até um projeto para transformar em livro, né? Seria um romance de investigação. Aí daí eu começando, eu fiquei imaginando o que é o medo. Eu digamos que eu experimentei a sensação de medo porque naquela época eu acreditava que eu estava louco. Que até voz eu ouvia. Mas o meu psiquiatra disse que me alegou que eu não estava louco, eu não estava esquizofrênico. Então eu comecei a sentir a curiosidade sobre o medo. Alguns pesquisam sobre amor, né, sobre a amizade, eu fui logo no medo. Aí eu descobri que o medo, ele está nas coisas mais simples. Porque o medo não precisa ser uma coisa tão explícita, como morte, tripa, sangue, como gênero literário mostra, alguns filmes, né? Possessão demoníaca. Não, nas coisas mais sutis, às vezes, é que deixa a gente mais perturbado. Pronto, um exemplo disso no conto de Stephen King, Colheita. O nome do filme é Colheita Maldita, baseado no conto, mas é As Crianças do Milharal. Ele mostra o que naquele conto? Crianças maléficas. E, tipo, se a gente parar para pensar, não há nada mais assim sombrio do que a gente imaginar que uma criança pode assassinar a sangue frio. E é o que ele mostra nesse conto, né? A It, uma obra-prima de terror, o romance dele, ele mostra um palhaço, um assassino. É a forma de, tipo, pronto, o Brinquedo Assassino ele é um filme, mas o cara fez o quê? Um boneco que é o amigo de toda criança, ele transformou num personagem assassino. Então eu comecei a perceber que isso causava medo, você fugir da normalidade, da pureza, digamos assim, de certos objetos, de certas pessoas. Aí eu fiquei imaginando, e se isso acontecesse comigo? Eu procuro muito me colocar no lugar dos meus personagens, até hoje eu faço isso, né? Creio que todo escritor ele age dessa maneira. Então o meu livro é cheio de e se. Cada conto são personagens distintos, são histórias diferentes, mas todos eles experimentam o medo. E se eu estou numa estrada deserta à noite, eu ofereço uma carona para uma pessoa e acontece alguma coisa? E se eu estou fugindo de... Isso estou falando que tem no livro, viu, pessoal? Para vocês entenderem, são alguns pontos. E se eu estou fugindo de ladrões, caio no esgoto e encontro algo pior que os ladrões? E se eu estou entrando na Universidade de Medicina, no caso é namorado porque a personagem é uma mulher. E dá um boneco e de repente eu acordo de madrugada e esse boneco, um barulho de choro de criança. E o boneco não está mais no lugar onde ele estaria. Então, as minhas histórias, as minhas narrativas, elas são sutis. Eu procuro ter a sutileza para envolver você na história, na narrativa. Eu quero fazer você se apegar ao personagem, se colocar no lugar dele e depois eu dou checkmate. Que acontece a barbárie, né? Tem histórias sangrentas, tem histórias horripilantes. Tem uma que eu escrevi que para dormir também foi meio complicado, para mim mesmo eu escrevi, né? Tem histórias perturbadoras, tem histórias aterrorizantes, mas tudo voltado para o medo, porque depois do amor, na minha opinião, o medo ele é o sentimento mais poderoso que existe. Lógico que o amor é mais poderoso que ele, né? Mas o medo, se a gente for falar de uma forma para estimular, né? O medo ele impede que muitas pessoas busquem crescer. Eu até coloquei uma frase no Facebook que por medo de cair, muitos deixam de voar. O mundo hoje em dia está muito preso ao que os outros pensam de você. Você deixa de acreditar nos seus objetivos, porque eu ouvi tanta coisa que não ia dar certo. Até hoje existe crítica, porque eu escrevo terror no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte tem poemas, né? O pessoal procura mais poemas, cordel. Há um preconceito com o terror aqui. Porque quem fala terror, aí já vem sangue, é tripa, é demônio, é ritual satânico. Não é isso. O terror não está só formado com isso. Eu não vou falar mais porque eu que é graça, né? Eu queria passando.
Tô doidinho mesmo, mas vamos me segurar. Mas é isso, pessoal, o meu terror ele não está ligado a tripa, a sangue, não. É uma coisa sutil, são situações que podem acontecer no seu dia a dia. Pronto, se resume até o prefacista, Nelson Patriota, ele até percebeu isso, né? Ele falou que o cotidiano dos personagens eu transformo em coisas surreais, que eu já procurei me inspirar em Stephen King, que ele faz isso. Edgar Allan Poe também, outro contexto que são muito bons, os textos dele, ele é muito melancólico, né? Ele gosta de falar em trefação de cadáver, mulheres mortas, esse tipo de coisa. H.P. Lovecraft também não li muitas coisas sobre ele, mas também ele é muito ligado para o místico, deuses, seres extraordinários. Então eu juntei isso no liquidificador, bati e bebi essa vitamina. Aí surgiu o encontro paranormal. E brevemente vai estar chegando, eu até falei com o Edivan, mas só quando eu estiver de férias, quando eu tenho que escrever, Contos do Coveiro, que nesse já vai ser diferente, já vai ser. Eu até aprendi Coveiro. Vai ser um romance misturado. Você pretende dar uma olhada mais funda de que é isso aí? Cava mais fundo ainda, vai cavar mais fundo ainda. Pois é, pessoal, encerrar aqui minha participação, passar para o Luísio. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Boa noite a todos novamente.